Pessoal, a gente vai dar início já já à palestra. Eu queria que ele pudesse chegar mais para frente também, ficar uma coisa mais próxima. Quem quiser concorrer ao sorteio tem que vir para frente. Não, brincadeira, brincadeira. É, eu acho que tem turma chegando ainda, né? Só esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer mais um sorteio para quem está aqui, tá, gente? Enquanto o pessoal chega. Gente, 023732, dois livros de cinema aqui. 023732. O pessoal ainda está no intervalo, né? Se aproximem. E queria só fazer uma correção, o doutor Ivo Miguel Evangelista, coordenador de igualdade racial da Prefeitura de Santos. Obrigado, grande parceiro. Aí, salva de palmas para ele, gente, por favor. Faz um trabalho importante na cidade, ele, sua irmã Diná e todo o conselho lá. Tamo junto. Não tem, ninguém tá colocou a senha aí, 023 732? Não, né? Então tá. Então vai ser por pergunta. A primeira pessoa que levantar a mão ganha. Qual foi o último filme brasileiro indicado ao Oscar? É um documentário, gente. É de uma cineasta mulher. Bom, vou fazer então uma mais fácil. Qual que é o nome do filme do Lázaro Ramos que está em cartaz? Ah, essa não vale, vai todo mundo falou junto. Vou mudar então, deixa eu pensar. Que filme brasileiro super importante, indicado ao Oscar, tá fazendo 20 anos esse ano? Levanta a mão, não é para falar. Não. 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 Aê, Cidade de Deus. E, Rodrigão? A gente vai exibir a cópia restaurada do Cidade de Deus no Santos Film Fest. O Braulio Mantovani, que é roteirista do filme, vai palestrar no Santos Film Fest em junho. O pessoal que está chegando sente, eu estou enrolando para o pessoal que está comendo ainda chegar, né? Mas a gente tem um horário aqui. Mais um, vai. Um brinde. É para levantar a mão, não é para falar, tá, gente? Eu queria saber qual o nome. Esse é o Gibi Guerreiro, feito por quadrinistas aqui de Santos. O nome da Gibiteca de Santos. Qual é o nome que leva a Gibiteca de Santos?
Até uma no Vale, ele inaugurou a Gibité. Ninguém sabe, gente, não tem nenhum geek aqui. Tá, qual que é o nome do cinema público que tem na praia em Santos no Canal 3? Cinearte, pode pegar aqui. Inaugurado também pela nossa prefeita Thelma, prefeita que fez muita coisa pela cultura da cidade. Gente, a gente não pode atrasar muito. Então, antes de começar a palestra, só queria chamar a Thelma aqui no palco, por favor. Palmas para ela. Porque, além de ter sido uma prefeita, isso é a mais pura verdade, não preciso fazer propaganda. Tá bom. Na gestão da Thelma foram inaugurados o Cine Arte Poço 4, a Gibiteca de Santos, várias iniciativas, e como vereadora ela ajudou 50 projetos esse ano, entre eles no Culturalmente, tá? Então, Thelma, obrigado. Obrigada, Eva. Eu vou falar um segredo para vocês. Primeiro, boa noite a todos e todas. Eu fiz aquele cinema, porque eu gosto tanto de cinema, que eu falei, bom, você prefeita, eu finjo que vou fazer uma verificação, fico lá vendo o filme, enquanto eu posso ir lá. O Cine Posto é uma graça. Ele foi feito, o Cine Iporanga, os donos, naquela época, a família Freixo, eles deram as cadeiras, deram o material para o cinematógrafo, enfim. E tudo que diz respeito à arte, particularmente a cinema, eu procurei desenvolver. Mas hoje a gente tem na figura do Azenha, né, seus familiares, seus adeptos, que somos nós que estamos aqui, essa possibilidade da gente não deixar cair, não deixar morrer esse amor pelo cinema. Então, eu acho que é por isso que nós estamos aqui. Eu cheguei no meio do coral, porque eu estava numa outra atividade, um problema com os agentes de saúde, eu estava lá na União Imperial, onde foi a reunião, não foi na escola, mas foi no espaço da escola, e eu vim correndo para cá. Amanhã de manhã, né, assim, às 10 horas? 9h30. Amanhã vai ter um debate com as mulheres aí que estão na política. A vice-prefeita, a Renata Bravo, as 3 vereadoras, a Audrey Cleis, a Débora Camille e eu. Nós 4 vamos estar aqui nesse palco discutindo um pouquinho sobre mulher e cultura, e também nós vamos ter uma mediadora, uma jornalista. Você que vai estar com a gente amanhã, só aí. Então, quem puder vir amanhã, 9h30, vai ser até umas 10h30, 11 horas no máximo. Depois eu tenho que ir ao dentista, quebrou um dente, não posso mostrar. E eu espero que todos estejam aproveitando bem esse evento, porque quando a gente se junta na cultura, na minha opinião, a gente é verdadeiramente revolucionário. Só cultura, mundo, só arte, mundo. É com você, Azenha. Obrigado, Thelma. Família Azenha. Obrigado. E toda a equipe da Thelma aí, que cada hora é o Caixote, a Nicole, nosso amigo que está hoje, Patrícia Bari, enfim, toda a equipe da Thelma aí, obrigado. E pessoal, agora a gente vai ter uma palestra muito importante. No final eu vou sortear ingresso do Roxy e de Vida Turma da Mônica. Queria chamar aqui o Celso, assim, eu estou muito feliz hoje porque o Fernando e a Ju são pessoas que eu admiro também demais. E o Celso eu conheci em 2017, fazendo mestrado na Embi Morumbi. Nós dois, no primeiro dia de aula, assim, a gente se olhou, nós éramos os mais experientes da turma, assim, os que vinham de mais longe, porque eu vou de Santos lá para Vila Olímpia, ele via de Carapicuíba para São Paulo, e aí nós nos identificamos, sentamos do lado, a gente levava lanchinho feito pelas nossas esposas, trocava lanchinho, e aí a gente desenvolveu uma amizade, uma admiração mútua, e a pesquisa toda do Celso no mestrado como no doutorado é da representação da população negra, né, no audiovisual. A gente faz agora o doutorado com bolsa, ainda bem, senão a gente não ia ter condição também de pagar
com bolsa para Subcapes, comunicação audiovisual, e ele lançou um livro recentemente, Tarzan, Macaco Branco, pelas Sinis Instituições Literárias, está à venda no fim da palestra, quem quiser, tá bom? Procura a gente aqui. E eu queria chamar o Celso agora aqui, por favor. Boa noite. Bom, para eu poder falar sobre a representação do negro no cinema, eu preciso contextualizar, porque senão, por que eles fazem desse jeito? Então eu peguei uma parte do meu estudo da minha tese de doutorado, que é a 13ª emenda, e eu peguei o meu estudo no mestrado e trouxe para vocês, para nós entendermos o que acontece. Bom, o que vocês vão ver não é coincidência que algumas coisas aconteçam também aqui no Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Pode passar, por favor. Então eu vou falar primeiro do documentário. Esse documentário é a 13ª emenda. Essa é a ficha técnica. Esse documentário está na Netflix. Tá bom? Pode passar, por favor. Antes de começar a falar da 13ª emenda, vamos ver a Declaração de Direitos da Virgínia. E aí eu preciso ler para vocês. Prestem bastante atenção. Artigo 1º. Todos os homens nascem igualmente livres e independentes. Têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar. Aquele por com acento é da época, tá bom? Nenhum contrato privar nem despojar sua posteridade. Tais são os direitos de gozar a vida e a liberdade, com os meios de adquirir e possuir, prestem atenção agora, propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança. Qual é a pergunta que eu vou fazer para vocês? Bom, eu sou professor, eu não consigo ficar parado. Dá licença. Bom, tá aqui, ó. A declaração foi em 1776. E os negros, nós negros, ainda não havíamos sido libertados lá, nos Estados Unidos. Isso é na Virgínia. Eu quero saber de vocês, onde o negro aparece aí? Vamos lá. Todos os homens nascem igualmente livres. O negro, nessa época, ainda era escravo. E independentes. Tem direitos certos, essenciais e naturais. Os direitos naturais não são os direitos postos. Os direitos postos são aqueles que estão na lei. O direito natural é aquele que é inerente ao ser humano. Você já nasce com esses direitos. Direito à vida, à felicidade, a ser respeitado. E aí eu pergunto para vocês, o negro ainda era escravo. Vamos continuar. Essenciais naturais dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade. Então, os que vão vir depois dele. Tais são os direitos de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades. O negro, ele entra em propriedade. Nós estamos falando de 1776. O negro não era considerado ser humano, homem. Tá aí, é a lei, não é mimimi. Pode passar, por favor. Aí, nós temos a Constituição Americana, que é elogiada. Nossa, os Estados Unidos, um país que eu amo, tão maravilhoso. Vamos lá. Nenhuma pessoa sujeita a regime servil sob as leis de um Estado que se evadir para outro Estado poderá, em virtude de lei,
ou normas deste ser libertada de sua condição, mas será devolvida, mediante pedido, à pessoa que estiver submetida. Opa! Lembra lá em cima? O homem é livre e tem direitos naturais. E aqui, ó, 1787. Olha lá, nenhuma pessoa sujeita a regime servil. Não preciso dizer que é o escravo. E para mim o negro nunca foi escravo. Ele era refém. Ele foi retirado da África, trazido para cá como refém. Nós nunca fomos escravos. Bom, mas vamos lá. Nenhuma pessoa sujeita a regime civil sob as leis de um estado que se evadir para outro. Então, se eu sair para outro estado, estou lá tranquilo, o que ia acontecer? Se o meu senhor chegar e falar, você é meu escravo, eu tenho que voltar. Pode continuar, por favor. E aí, veio a Guerra de Secessão. 1861 a 1865. Bom, eles precisavam ganhar a guerra. Quem eles chamaram? Os meus irmãos. E nós lutamos com muita ferocidade. Nós estávamos lutando pela nossa liberdade. Nos deram uma oportunidade de mostrar quem nós somos. Pode passar, por favor. E aí entra, depois da história, agora sim, entra a 13ª emenda, 1865, quando, o que acontece? Olha lá, nós, então lá nos Estados Unidos, passamos a ser livres. Prestem bastante atenção. Não haverá, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados. Ótimo, somos livres. Alguém já ouviu falar da brecha na lei? Hoje nós reclamamos, às vezes, a pessoa foi libertada porque tem uma brecha na lei. A brecha na lei, gente, o que é? Uma jurisprudência. Então, o que é jurisprudência? A decisão repetida dos juízes. Então, aquilo se torna jurisprudência. A gente segue. Ou um artigo na lei que nós podemos usar. Olha embaixo agora. Salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Incrivelmente, o que aconteceu a partir daí? Houve uma lei que a pessoa com 14 anos, se não estivesse trabalhando, cometia crime de vadiagem. No Brasil aconteceu a mesma coisa, após a libertação dos escravos em 1888. E aí, como havia a brecha na lei, não haverá nos Estados Unidos qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados. Porém, se a pessoa cometer crime, esse direito de ser livre é tirado dela. E ela pode, então, fazer trabalhos forçados ou voltar a ser escrava. É isso que está dizendo ali. Próximo, por favor. Encarceramento em massa. A partir daí, olha o que aconteceu. Crianças fazendo trabalho forçado, por quê? Elas eram vadias, elas não estavam trabalhando, então vamos fazer trabalhos forçados. Pode passar, por favor. Bom, outra forma que eles encontraram de nos separar foram as leis de segregação, que duraram de 1877 a 1964. E ali tem o Jim Crow. O que é isso? Era um ator branco que ele começou a andar pelos Estados Unidos para analisar a pessoa negra. E aí o que ele fez? Ele começou a se pintar, então o blackface, ele começou a se pintar de pessoa negra
E esse personagem aqui, ele era ladino, era medroso, era uma pessoa que fazia de tudo para se dar bem. E ele se apresentava nos palcos dessa maneira e as pessoas riam. Dessa forma aqui, ó, de como ele negro era. Quero que vocês entendam que antes da libertação, o que acontecia? O negro, falavam que o negro era dócil, mas ele precisava de controle. Ele não tinha muita inteligência, mas se ele fosse guiado, ele ia. Isso quando os brancos eram nossos senhores. A partir do momento da libertação, então passou-se a ter uma visão diferente da pessoa do negro. E o Jim Crow, ele é exatamente isso. E as leis de segregação, por separar negros e brancos, passaram-se a chamar Jim Crow. Tudo bem? E aí eu vou explicar um pouquinho mais disso lá na frente. Pode passar, por favor. Bom, e aí hoje em dia, nós vimos as fake news fazendo muito sucesso. Nessa época já havia fake news. E aí é um jornal mostrando que após a libertação dos escravos, no Sul eles tentaram, o presidente queria fazer com que as pessoas, que os negros tivessem empregos melhores, repartissem escolas, mas não adiantou. E aí esse jornal mostra que isso não poderia acontecer porque o negro estava sem controle. Ele aí é retratado estuprando uma pessoa branca. Ele precisava de controle, porque o negro é uma fera. Exatamente por conta disso aí. Pode passar, por favor. Outra imagem também de um jornal, que aqui você tem pessoas negras, uma família branca, a mulher vai ser estuprada, o homem morto, e era essa imagem que eles tinham, e começou-se a passar essas ideias para toda a população. Pode passar, por favor. E aí sim, depois de um contexto, nós entramos em um filme. Esse filme aqui é O Nascimento de uma Nação, de 1915, de D.W. Griffith. Então vejam alguns detalhes desse filme. Os personagens negros, eles eram pintados. Lógico, porque não havia atores negros nessa época, não. Havia sim. E nesse filme há atores negros. Mas o diretor, ele não queria que os atores negros, eles contracenassem com as mulheres brancas. Então, esse ator que está aí, ele é branco, está pintado de preto. E o que acontece? Nesse filme também, é um filme muito difícil de assistir, ele é um filme mudo, tem mais ou menos 3 horas de duração, e ele é um filme doído. É um filme que eu assisti, e eu tive que assistir várias vezes, eu tive que assistir por partes, durante dias que eu não conseguia assistir de uma vez só, porque ele me machucava. Nesse filme eles mostram que o negro vivia feliz sendo escravo. Ele tinha um horarinho para comer, ele só trabalhava de 12 a 13 horas, mas quando ele estava no seu momento de descanso, ele sambava, ele dançava, ele era feliz. Nesse momento aparecem pessoas negras mesmo, não são pintadas, e aí uma pessoa branca, uma mulher branca ali, e olha como eles são felizes. E eles viviam em harmonia, porque na realidade o status quo foi quebrado a partir do momento que os negros que nós fomos libertados. O status quo, ele quebrou, algo mudou. Não podia ser assim, estava tudo em perfeita harmonia. Então, nessa cena, ele está retratando a Guerra de Secessão. Nessa cena, um soldado se aproxima dessa moça, casta, maravilhosa,
E ela se assusta porque ele é uma fera. E o que acontece? Ela acha que vai ser estuprada. E o que acontece ali? Pode passar, por favor. Ela grita desesperadamente e se joga no abismo. Ela se mata antes morrer do que ser tocada por aquela pessoa. Lembrando, e um detalhe importante, o diretor era supremacista branco. E ele adaptou o livro de um escritor que tinha sua família também do Sul, que era supremacista branca. Tudo bem? Pode passar, por favor. Bom, olha que interessante, gente. Nesse período, 1915, a Ku Klux Klan, ela estava quase sendo esquecida. Os filmes, eu preciso dizer isso para vocês, mas qual é a importância de estudar um filme? Por que uma pessoa vai fazer doutorado em filme? Não é em filme, é na história e no que o filme pode nos trazer, porque o filme é um documento. A Ku Klux Klan, ela estava quase esquecida. E o que aconteceu? A partir desse filme, a Ku Klux Klan emerge, ela volta à tona. Porque o filme, na realidade, todos aqui já assistiram filmes, o filme ele faz uma imersão, ele faz uma cartaz. Muita gente chora com o personagem, quando o personagem morre, a pessoa chora, e ele vai te trazer sentimentos. E esse filme trouxe vários sentimentos. Na época, ele foi um campeão de bilheteria. Houve protestos, sim, mas nós não tínhamos naquela época Facebook e etc, etc. Pode passar, por favor. Qual foi o resultado do filme? Em alguns lugares, as pessoas saíram e começaram a matar as pessoas negras. E aí, eu queria que vocês observassem. Eu não sei se vocês estão observando bem, não sei se dá para ver, eu vou descrever aqui a imagem. Pessoas negras, brancas, fazendo questão de aparecer na foto. 2 homens negros que apanharam e foram enforcados. E para essas pessoas que estavam aí, era um orgulho fazer o que eles fizeram. E a cruz que vocês viram na cena anterior, a Ku Klux Klan não tinha. Ela passou a ter depois do filme. A Ku Klux Klan começou a usar a cruz. Interessante dizer que em entrevista, o diretor do filme falou, não, eu coloquei a cruz porque daria uma dramaticidade à cena. E a Ku Klux Klan começou a usar. Pode continuar, por favor. Outra cena em que você vê uma pessoa de terno, gravata, totalmente orgulhosa. E um homem negro morto do lado. Eu não sei se a gente pode chamar isso de mimimi. Pode continuar, por favor. E aí eu trouxe algo importante. Em 1957, no Colégio Central de Little Rock, essa moça negra e tantos outros tentaram entrar no colégio de brancos porque um juiz determinou que aquilo não podia mais acontecer. Então ele estava tentando que houvesse a integração. Eu não gosto de usar a palavra raça. Sabe por quê? Porque estudando eu descobri que antigamente raça se usava para animais. E esse é um termo racista porque foi usado primeiro por uma pessoa branca que ele fez uma autópsia numa mulher negra. E depois que ele fez essa autópsia, ele falou, o negro, ele é realmente diferente da pessoa branca. Então, o que acontece? Dentro da árvore genealógica da vida, o branco emergiu, enquanto o negro, ele foi lá para trás. E de todas as raças, a pior e a degenerada é a negra. Então ele está lá, bem lá no fundo. E na realidade, a palavra raça autoriza que eu, branco, entenda que eu sou diferente de você.
E se eu sou diferente de você, eu não preciso ter empatia. E se eu não preciso ter empatia, você pode morrer. E aí, uma mulher branca fala isso numa entrevista no dia que os negros estavam tentando entrar no colégio. Prestem atenção na frase da mulher. Deus perdoa o adultério, Deus perdoa o assassinato, mas Deus não perdoa a integração entre brancos e negros. E por que ela fala de Deus? Porque, infelizmente, a justificativa para nos tratar como nós sempre fomos tratados é também religiosa. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas até religião eles envolveram. Pode passar, por favor. E aí eu vou entrar no filme de Tarzan. Agora eu entro no momento que eu fiz minha dissertação de mestrado. Então a gente vai ver esse filme que é de 1918. Então não está muito longe do filme de 1915. Ele foi dirigido por Scott Sidney. Tem o Elmo Lincoln como Tarzan e Enid Morkey como Jane. Pode passar, por favor. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. O Edgar Rice Burroughs, que foi o criador do Tarzan, ele acreditava na eugenia. E o que é eugenia? Eu, próprio, genia, gênio. Ele acreditava que se podia mexer com a genética de tal maneira que pudesse se criar a pessoa pura. Aquele ser sem nenhum tipo de impureza vinda de outra raça. Não é coincidência se vocês pensarem no nazismo. E aí alguém vai falar assim, é legal, isso aí só aconteceu com o preto. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não precisa se preocupar com o seu vizinho, não. Fica tranquilo. Deixe que as injustiças aconteçam com ele. Fique tranquilo. Um dia vem para você também. Não, gente. A eugenia, eu vou ler o que ele está dizendo ali embaixo, depois eu explico. É o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Bom, vamos lá. É o estudo dos agentes sob o controle social. Controle social, sociedade. Então, esse pessoal tem que ter controle social. Que podem melhorar ou empobrecer. Então, se eu pego pessoas brancas e brancas, eu estou melhorando a raça. Se eu pego um branco e um preto, eu estou empobrecendo a raça. Porque a teoria é a seguinte: branco com branco, coisa boa. Branco com negro vai dar o mulato. Mulato é cor de mula. Deixar claro para vocês. Essa palavra também é racista. Bom, mas o mulato, ele é degenerado. Por quê? Porque no seu sangue ele tem traços negros. Mas ele é menos degenerado do que o negro. Eugenia. Pode passar, por favor. E aí, Edgar Rice Burroughs, você vai falar assim, como eu já ouvi. Isso é coisa da sua cabeça. Tá bom, vamos lá. O criador do Tarzan está aí. Tem a fonte e ele aqui falou. Olha o que ele falou. Em entrevista à revista Writer's Digest, em 1932, o Edgar ele esclarece que, ao criar a lenda de Tarzan, ele queria evocar a luta entre hereditariedade e ambiente. Imaginou uma criança marcada pelas características hereditárias do tipo mais puro. Eu não sei se existe outro tipo, mas tudo bem, o tipo mais puro. Europeu. E nobre, com idade em que ainda pudesse ser influenciada pelo meio. Olha que coisa linda. Então, assim,
Não sou eu que estou falando, é o próprio Edgar Rice Burroughs. Pode passar, por favor. E aí, nós temos que entender quem é Tarzan. Tarzan, ele é nobre, ele é inglês, ele é de família pura, ele é de raça pura. E aí, está aqui traduzido, eu vou ler para vocês. Tem uma parte no filme, esses 2 filmes estão no YouTube, se alguém quiser assistir, é legal. Então tem uma cena que o Tarzan, pequenininho, ele olha na lagoa, e aí olha o que acontece. Até que um dia, então isso aqui é o intertítulo que aparece descrevendo o que Tarzan está pensando. Até que um dia, na misteriosa profundeza da lagoa, ele observa a sua própria imagem, que faz o seu pequeno cérebro inglês imaginar. Espera um pouco. Tarzan nasceu lá na África. E engraçado que ele nasceu na África. Ele não nasceu na África do Sul, ele não nasceu no Congo. Ele nasceu na África, que é um continente e é repleto de países. Então a África toda é dele. Não é uma parte, é toda. E aí o cérebrozinho dele começou a imaginar. Gente, como é que o cérebro, ele tem cérebro em inglês se ele é da África? Não dá para... É algo que não tem como. Pode passar, por favor. E aí, novamente, olha que interessante. Roupas. Essa cena, qual que é? Ele olha o nativo, e o nativo está com uma tanga. E ele fica curioso, ele fala, eu poderia usar tanga também. Então, olha lá. Roupas. Do fundo do seu pequeno coração inglês. Novamente, o detalhe. Ele é inglês. E ele só tem essa vontade porque ele é inglês. Nobre, puro, raça pura. Sobreviveu esta vontade. Gente, como é que pode, se ele nunca teve contato com a civilização e depois ele foi para a África, como é que pode ter surgido essa vontade nele? Ele é inglês? Pode passar, por favor. E aqui, o que acontece? Ele entra na cabana que os pais morreram. Então é a primeira vez que ele entra na cabana. Ele foi criado por Kala, que é uma macaca. Infelizmente, eles representam a tribo dos Mangani, que é a tribo que Tarzan foi criada. Essa tribo dos Mangani é a tribo dos macacos. Então, o Edgar Rice Burroughs compara nós, negros, como os macacos, e o Tarzan está ali, cheio de potencial. Ele entra na cabana e ele vê um livro. E ele pega o livro e começa a ler. E começa a se alfabetizar sozinho. Por quê, gente? Prestem atenção. Bom, ele é puro, ele vem de família nobre. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, todos nós que estamos aqui, eu acredito que ninguém é europeu. Então, ninguém vai passar pelo crivo do europeu. É só se você for europeu, se você for de família nobre, como eles lá, é que você tem essas habilidades inatas. Então, Tarzan já tinha essas habilidades inatas. Ele pega o livro e sozinho ele começa a ler. Tá bom? Então, pode passar, por favor. E aí está ele, já adulto. Olha que coisa bonita. E aí você fala assim, não, Celso, você está enganado, isso daí é coisa da sua cabeça. Você é negro, autoestima baixa, e você está criando história. Vocês sabem o que quer dizer Tarzan? De acordo com a tribo, com a língua dos Manganes que Edgar Rice Burroughs criou? Pele branca. E esse nome Pele Branca foi dado, se vocês quiserem ler o livro, o primeiro livro vai falar isso. O Edgar Rice Burroughs, então o que acontece? A Kala e os
integrantes da tribo olharam para ele e falaram: o nome dele vai ser Tarzan, que significa pele branca. Olha que pessoa imponente, linda, maravilhosa da época. Pode passar, por favor. Nessa cena, ela não dá para ver direito, porque o filme é velho. O que acontece? Tarzan, o personagem, ele mata a mãe de Tarzan. Tarzan solta um grito de fúria. E o negro sai correndo. O nativo sai correndo, com uma fisionomia de medo, porque uma das características do homem negro é o medo. Nós somos medrosos. Então ele fica com medo de Tarzan. Ele tenta pegar Tarzan de surpresa, mas não, Tarzan é muito forte. E aí Tarzan faz o que com ele? Lembram dos primeiros slides que nós vimos? A pessoa morria enforcada. Cometeu qualquer barbaridade, vai morrer enforcada. Então Tarzan, nessa cena, vem... para vocês entenderem, eu acho que deve ser um mata-leão. Ele deu um mata-leão na pessoa e ele morre. Pode passar, por favor. E aqui eu queria aproveitar que nós estamos no ETEC e acredito que os colegas, os nossos alunos, devem estudar inglês também. O que acontece? Tarzan, ele vê os brancos lá da Inglaterra chegarem. E ele fica revoltado, porque ele não conhece aquelas pessoas. E, como eu falei, ele aprendeu a ler sozinho. O que ele faz? Ele escreve um bilhete para essas pessoas que estão invadindo a terra dele. Aí ele coloca: "This is the house of Tarzan, killer of beasts." Então, essa é a casa de Tarzan, matador de feras. "Touch not the things." Então, as coisas com S, plural, que gracinha. That are, who are, verbo to be. Tarzans. Esse S é o caso possessivo, que indica posse, como Bob's e McDonald's, do McDonald's. Então, do Tarzan. E aqui, Tarzan watches. Surpreendentemente, o que eu levo quase 6 meses para ensinar para os meus alunos no inglês, eles falam: "Isso é plural, professor?" Eu falo: "Não, isso é a terceira pessoa do singular aqui, ó. Watch é observar, termina em CH, você tem que colocar ES. Então, ele escreve de maneira perfeita, autodidata. E vocês começam a entender, e aí os filmes vão se repetindo e vão mostrar onde nós temos que estar e onde os brancos têm que estar. Olha que interessante. Por favor, pode passar. E a esmeralda? Olha que interessante. Na selva, a esmeralda, ela é uma empregada doméstica. Ela está na selva lá com a Jane, vestida a caráter e com medo, assustada, porque ela vê esqueletos, então ela se assusta. Tem uma cena que a Jane tem que sacudir lá. E veja que ela está a caráter, chapéuzinho de empregada doméstica e etc. Pode passar, por favor. Nessa outra cena, a mesma coisa. Talvez não dê para vocês verem direito. Eu vou tentar ajudar vocês. Tem aqui a esmeralda no fundo, com medo. Então a característica dela é o medo, é a imbecilidade. Enquanto Jane e os pesquisadores, todos atentos, todos maravilhados com o que estão vendo, mas ela não. Então aí a gente viu que o nativo era medroso, tentou pegar Tarzan de surpresa, não conseguiu. Quando ouviu o grito de Tarzan, saiu correndo. A mesma coisa acontece com a Esmeralda. Então vocês vejam que se repete a cena, essa coisa fica passando várias vezes e a gente vai comprando a ideia e isso vai para a nossa subliminar. Aí quando você vê alguém no Carrefour sendo espancado enquanto alguém está filmando,
Você vê na rede social alguém falando assim: ladrão tem que morrer. Fez alguma coisa errada, tem que morrer. Pode passar, por favor. E agora a gente vai ver um outro filme, também de Tarzan. Esse é Greystoke, de 1984. Pode passar. Bom, nesse momento, gente, o que acontece? Nos anos 80, a gente que tem um pouquinho mais de primavera, deve lembrar que lá nos anos 80, as pessoas se preocupavam com a poluição, o carro, começou a vir o carro a álcool e etc. Bom, nos Estados Unidos não foi diferente. Então, nesse filme, eles não se preocuparam tanto em mostrar a superioridade. Mas eles conseguiram feito, eles tiraram o negro da África, porque esse filme a gente quase não aparece. Porque nós não temos direito a terras, nós não temos direito. Onde nós aparecemos? Nós somos um coadjuvante na nossa própria terra. Olha que interessante. E aí, ele quer mostrar a exuberância. Ele conseguiu colocar também, além de nos tirar da nossa terra, novamente, eles colocam ali, ó, um vulcão na África. Não tem, eles colocaram, mas queria mostrar como era bonito, etc. Pode passar, por favor. E aí, novamente, essa é Kala. Tarzan vê Kala morrendo, ela foi assassinada. Não é? Na realidade, é assim, o nativo estava caçando. Kala estava lá, ele matou, ele nem sabia que era mãe de Tarzan. É caça, é selva, sobrevivência. Pode passar. E aí, dessa vez, o nativo não foge. Porque o diretor não está nem preocupado com isso. Ele vai lutar com Tarzan. E o que acontece? O que será que acontece? Pode passar, por favor. Tarzan mata. Essa é uma das poucas cenas que aparece no filme. Novamente falando, só lembrando vocês, filme é imersão. Você vai comprando a ideia. Você vai comprando a ideia. Você vê uma vez, você vê duas, você vê três. E aí nós temos que provar o nosso mérito para chegar em qualquer lugar. Porque você já comprou a ideia. Um negro intelectualizado, imagina, absurdo. E aqui eu preciso parar um pouco para explicar algo para vocês. Olha que interessante como é a sensação de não pertencimento. Uma vez eu fui prestar, estava num processo seletivo, e as pessoas, havia outras pessoas, e o entrevistador, a entrevistadora lá, as pessoas falando, e ela naturalmente olhando para as pessoas, numa boa, tranquila, rindo para as pessoas, e a pessoa, eu fiz mestrado, eu fiz isso, e ela, você fez, fiz, e eu achando tudo muito interessante. Essas pessoas brancas. Quando chegou minha vez, eu falei, bom, na época eu não tinha mestrado, eu falei, vou falar o que eu tenho, sou professor há 50 anos, vou falar o que eu já fiz. Então eu, aprendi inglês, comecei a dar aula de inglês, aprendi espanhol, comecei a dar aula de inglês e espanhol, aprendi francês, comecei a dar aula de inglês, francês e espanhol, aprendi Libras, dou aula de Libras. À medida que eu ia falando, a fisionomia dela ia fechando. Eu tentei até fazer uma piada, e eu via na cara dela estampado assim, como você é metido? Eu falei, poxa, mas eu só queria... Graças a Deus chegou o coordenador e me viu falando. E ele era negro, e eu fui contratado. Mas a fisionomia dela fechou. Porque você não pode ser além daquilo que querem que você seja. Mas você tem que sonhar. A Ju é uma sonhadora, eu sou um sonhador. Então, o nosso lugar é onde nós queremos estar. Pode passar, por favor. Mas é lógico que não poderia ficar incólume. Teria que haver uma cena que eles falam exatamente da eugenia. Então, nessa cena, esse diálogo entre o conde de Greystoke, que é esse senhor,
E o Sir Evelyn Blunt, nesse diálogo, o conde fala assim, nossa, é de se espantar como é que ele conseguiu sobreviver entre aquelas feras. E o Sir Evelyn Blunt fala, não, imagina, ele viveria sem dúvida. Ele é de sangue nobre, ele é nobre, ele é diferente. Bom, o filme está aí, se vocês quiserem ver lá no YouTube também está lá. Pode passar, por favor. E aí, novamente, Tarzan, ser envolvido pela selva, abraçado pela selva, todo lindo, todo formoso. Olha que coisa. E nós não aparecemos. Interessante, né? Pode passar, por favor. E aqui, antes de passar essa cena, eu queria falar uma coisa para os nossos alunos. O seu lugar é onde você quiser. Que você branco, preto, não interessa, porque eu nunca vi cor nos meus alunos. Já viram cor em mim, mas eu não vejo cor nas pessoas, eu vejo a personalidade. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo. Sonhe. Sonhe. Sonhe o mais alto possível que vocês puderem. E eu sempre falo isso. Sonho mais ação igual a realização. Então você sonha e você age. E você realiza. Pode passar, por favor. Pode pegar os carrinhos aí, não vem ninguém pegar nada. Na moral, deixa eu falar uma coisa com você, certo? Eu deixei meu carro ali numa situação, certo, brother? Que aí a polícia pegou pagando o carro, porque você sei que eu tive que deixar o dinheiro na mão do PN, certo, velho? De forma que eu vou ter que pagar só a metade agora, senão só daqui a 5 dias para pegar o carro, certo, velho? Eu pedi a sua compreensão, daqui a 2 dias no máximo me dou o restante do dinheiro, certo? Não tem negócio, Boca. Trato é trato. Os carrinhos só vão sair daqui mediante o pagamento. Isso já estava claro entre a gente. Você não tá vendo que de repente a culpa não é minha, brother? Minha também não é. Foi o dinheiro todo, todinho, meu irmão, ou nada. Eu vou dizer o que pra mãe desse menino. Pode entrar, menino. Eu vou dizer o que pra mãe do menino do projeto social, velho. Estão precisando trabalhar com esses carrinhos hoje. Você não tem coração, não, é, velho? Vem cá, pai. E cão tem coração? Irmão, eu tô lhe pedindo. Se você não eu vou te ajudar por quê, meu irmão? Você vem aqui me esculhando, agora você quer que eu te ajude? Por que eu ia fazer isso, hein? Eu ia ser desse menino que você explora feito escravo aí. Não te der dinheiro que você combina por isso, você ia ter. Eu não dizendo isso, velho, porque você é negro, certo? Porque você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother. Já suportei demais os seus carros. Suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora eu quero o dinheiro todo. Não, você é escroto. Eu só tô seguindo o seu exemplo. Mas é porque, você é negro. Você é negro, certo? Você é negro, 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 você é negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, Boca. Hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, Boca. Hein? Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, Boca. Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tá comprando, Boca. Hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não está igual, irmão. Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Mas a gente é tudo. Também isso não pega. Mano, corra. Faz favor, junto com a galera que vai trabalhar pra mim, que eu vou pagar o dobro do que qualquer um pagaria aqui. Vamos só pode sem dinheiro, vai, rapaz, pega os carrinhos, vai. Vai, pega os carrinhos aí, vai. Pega os carrinhos, rapaz. Agora adianta, acelera. Adianta. E o menino pegar o carrinho. Adianta. Para, meu pai. Nada.
Valeu aí, hein, gente. Valeu. Oh, pelo amor de Deus. Valeu, gente. Valeu. Valeu, gente. Precisar, né? Massa. Vambora, negócio. Só um comentário. Vocês viram no final que ele fala, valeu, gente. Vocês não sabem o sufoco que é, o desgaste físico e mental que é para nós buscarmos o nosso lugar na sociedade. Então, essa parte que ele faz isso, essa força, é exatamente isso. Ah, mas o branco é pobre? Sim, gente, mas enquanto há um branco pobre, há 8, 9 negros pobres. E o pior, as pessoas dizendo que ele não pode. Muito obrigado. Ei, som. A gente está por conta do tempo, mas acho que 2 perguntinhas dá? Dá. Quem quer fazer uma pergunta, vem aqui, o Celso responde, no fim a gente sorteia e encerra por hoje, que a gente já está no... E parabéns, Celso. Obrigado, viu, meu querido. Quem quer fazer uma pergunta? A gente pode vir. Fala seu nome, por favor, e... Posso sentar, né? É desgastante, gente. Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo, sou convidado da Juliana. Gostei da sua palestra, parabéns. Percebo assim como a trajetória do negro tem sido sofrida. E dos filmes que você mostrou, são filmes mais antigos, minha pergunta é como você vê hoje o cinema para o negro? Você está vendo melhora? Você está vendo que já está em pé de igualdade? Ou ainda falta muito? É mais ou menos assim. Aí a gente pode falar do Pantera Negra. E quando foi feito, o que aconteceu? Nós festejamos. A maioria dos personagens era de pessoas negras, diretor, figurino e etc. E nós festejamos. E aí eu digo para você o seguinte, por que será que nós festejamos? Porque não é comum. Então, está havendo uma pequena melhora, uma melhora de 1 ou 2%. Porque, como pesquisador que sou, eu sempre fico observando, por exemplo, os streamings. E quando eu olho os streamings, eu ainda vejo neve. Eu vejo tudo muito branco. Eu queria te dar um exemplo de um filme que passou no Brasil. Porque o que acontece lá é o que acontece aqui. Eu estudo os Estados Unidos porque exatamente somos colônia ainda. Então, muitos pensamentos vieram de lá. A eugenia veio de lá e a teoria do branqueamento foi o que foi adaptada aqui. Bom, o que acontece então? Aquele filme, Se Eu Fosse Você, acredito que é do Tony Ramos e etc. Tenta ver um negro naquele filme. Procura um negro que seja um gerente, que seja um personagem relevante no filme. Você não vai ver. Então, infelizmente, nós ainda não temos o nosso lugar. Para buscar o nosso lugar, ainda precisaremos lutar muito. Te dou mais um outro exemplo. Infelizmente, a nossa cor sempre chega primeiro. Em todos os lugares que eu vou, primeiro as pessoas me olham de cima a baixo.
Depois elas conversam, elas falam e etc. Elas falam, nossa, esse cara é inteligente, esse cara... E elas se surpreendem. Então, cinema é a mesma coisa. Eu observo isso. Esse filme é antigo, mas eu tenho estudado mais de 100 anos de cinema, mais de 100 anos dos filmes, e eles não mudam. Vou te dar um outro exemplo. É o filme do Tarzan de 2016. O Samuel Jackson, chamam Samuel Jackson de doutor e etc. Mas o personagem do Samuel Jackson está embotado. Por quê? Ele é só da civilização. Quando chega na selva, ele fica perdido. E Tarzan tem que ajudá-lo. O único personagem que consegue transitar na selva e na civilização é o Tarzan. E é um filme de 2016. Então, infelizmente, pouca coisa mudou. E eu vou falar mais. Na minha na minha dissertação, eu falo isso. A tecnologia avança a passos largos. A tecnologia é assim. Hoje nós temos uma tecnologia rápida, mas a cabeça do ser humano demora muito tempo. Então, quando falam, nossa, mas já acabou a escravidão há 100 anos, não nos deixaram livres. Essa, infelizmente, é a realidade. Então, falta muito. E por isso que nós festejamos. E aí eu quero te dar outro exemplo, que são coisas que eu vejo e fico chateado. A Maju, do Jornal da Globo, começou a apresentar o jornal e começou a falar, nossa, ela é a primeira. E várias pessoas, imagina, a Glória Maria foi a primeira. Não houve racismo, não tem racismo. Tá bom, vamos contar? 2. Então eu fico vendo as falácias na rede social e eu fico falando, gente, vocês não estão vendo que vocês estão discutindo por uma coisa que não tem que discutir? Foram 2. E uma vez, porque eu sempre testei as pessoas como pesquisador. E uma vez eu falei assim, eu brincando em sala de aula, eu falando com os meus alunos, meus alunos, eu sou da Itália, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de, sei lá, japonês. Aí eu sempre falava assim, eu sou descendente de africanos. Todo mundo ria. Ué, para rir? Não é para ter orgulho de quem eu sou, de onde eu vim? Então, nós não podemos ter orgulho de que nós somos. E vidas negras realmente importam. Não é racismo, é porque nos matam. Mais alguma pergunta? Não? Ninguém que tem mais alguma dúvida? Tá, vou subir aqui para o Celso. Fala um pouquinho da tua pesquisa de doutorado, Celso, para a gente. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu também estou estudando os Estados Unidos. Então, a minha tese é que dentro dos Estados Unidos, nós negros ainda vivemos o apartheid. Bom, o apartheid foi um regime da África do Sul. Porém, eu tenho reunido documentos, fatos, etc., que mostram que nossos direitos, eles são cerceados. Por exemplo, o direito do voto. E nós sabemos que o direito do voto é o ápice da cidadania. Os negros não têm esse direito nos Estados Unidos, porque muitas vezes eles moram afastados, etc., fake news, etc., deixam os nossos irmãos de lado. Outra coisa é a justiça. Então, as leis, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, elas foram feitas para nós. As leis são feitas para regular a ação da sociedade. Muito embora, algumas vezes, ela faz o quê? Regula a nossa
ação. Quando eu digo isso, a ação do negro. Em 1890, aqui no Brasil, após a libertação dos escravos, foi o que aconteceu. Também sou advogado, gente, e eu posso falar que eu já estudei isso detidamente. Em 1890, o que aconteceu? O negro não pode lutar capoeira, ele não pode aparecer sem camiseta. Lembra que eu falei da vadiagem? Se ele estivesse andando na rua, parado, é vadio, é preso. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. E um caso, que aí eu posso dar de exemplo para vocês, do apartheid, é o que aconteceu com George Floyd. Pisaram no pescoço dele e mataram aquele rapaz. Mas aí eu preciso dizer para vocês, no Brasil isso acontece sempre. Eu vejo isso, eu venho lá de baixo. Como eu venho lá de baixo, gente, a violência é algo que não é novo para mim. Então, assim, por isso que eu tive que fazer esse contexto. Porque na minha dissertação eu só falei do filme de Tarzan, etc., mas no doutorado eu estou contextualizando tudo. Então, tudo vai se encaixando. É isso. Cara, muito obrigado. Um orgulho poder abrir essa programação. Uma palestra magnífica. Tema fundamental, né, essa semana. Bom, gente, a TV ter vindo aqui hoje foi um milagre, porque só no Guarujá hoje teve uns 4, 5 casos de polícia bem trashes, assim, né? Então a gente está num momento muito complicado. E a empresa prestigiar, a gente contar com o Celso aqui, poder refletir. Eu acho que a gente, de alguma forma, contribui para um mundo mais justo, né? Mas falta muito ainda a ser galgado. Quer deixar mais algum recado? Quem quiser o livro, o Celso... Aí a gente sai do auditório, ele vai estar ali para autografar, quem quiser comprar, tá bom, gente? O Celso trouxe uns exemplares aí. Só quero agradecer pela paciência e por vocês terem me recebido aqui. Muito obrigado. E o sorteio, gente, vou sortear agora um livro, um HQ da Mônica e o ingresso do Cine Roxy. Só que eu não vou sortear com o número, eu vou fazer pergunta para agilizar, tá? O ingresso tá chegando. Quem ganhar vai ver que filme aqui, gente. Tem tanto filme bom em cartaz, tem Medida Provisória, Doutor Estranho que entrou hoje, tem Animais Fantásticos.